Muito bem, irmãos. 1 João, vamos abrir as Bíblias. 1 João. Vamos fazer essa leitura até o versículo 10. Primeira João, capítulo 1. Primeira João, capítulo 1, versículo 5 a 10. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque um dia estávamos nas trevas e o Senhor nos transportou para a tua maravilhosa luz. Obrigado, Senhor, porque esta foi uma ação completamente, Senhor, tua. Tu que quisestes, foi o Senhor, foi do teu agrado, Senhor. E nós só temos a te agradecer e te dar glórias por tudo que o Senhor tem feito por nós. Seja com essa meditação, Senhor, nos guia em toda a verdade, fala aos nossos corações. É o que nós te pedimos no teu santo e bendito nome. Amém. Podemos assentar, irmãos, obrigado. Veja, o livro a epístola de João, essa primeira João, é uma carta que eu já disse para os irmãos, que veio para combater a heresia do docetismo, né? Que acreditava que Jesus não era real, era só uma aparência. Então, o João, desde o início, ele já vai quebrando isso, já vai dizendo que, mostrando o erro, tipo assim, denunciando o erro e mostrando a verdade. Então você pode ver que em 1 João sempre ele vai fazer isso. Ele vai denunciar o erro, mostrar e vai mostrar qual é o verdadeiro. E como é que ele faz com que nós reconheçamos o que é verdadeiro? Ele coloca bem simples: olha na prática. Não olha na teoria, olha na prática. Porque você diz muita coisa. Com a boca a gente pode falar muitas coisas, mas a questão é: na prática vale? Isso na prática vale? 1 João, capítulo 1 e o versículo 5. Então ele vai dizer: olha, tem gente que diz uma coisa, mas não é. Tem gente que fala que tem comunhão, mas, fim ao cabo, não tem. Então, ele está denunciando o que é falso, mostrando o que é falso e revelando ali o que é verdadeiro. E dando dicas para nós sabermos como é o verdadeiro. Agora, irmãos, embora que a gente veja isso muito explícito, mas mesmo assim nós ficamos com aquela ideia de que nós não podemos julgar, mas nós não podemos julgar. Veja, tem que ter uma compreensão a respeito disso. Nós somos exortados nas Sagradas Escrituras para julgar. Não tem nenhum sábio entre vós que julgue entre a irmandade. Então ele não diz que nós temos que julgar. Veja, o julgar de acordo com os atos. Agora, não é para nós julgarmos quando você não conhece os fatos.
Então, quando ele diz não julgueis, ele está dizendo para você não julgar porque você não conhece os fatos. Agora, se você conhece os fatos, então você tem que julgar. Eu que vou ver, não, isso aqui está errado, não, isso aqui está certo. Não é por aqui, é por ali. E nós sempre fazemos isso, irmãos. Na nossa vida, sempre você está fazendo julgamento. Não vou tomar esse caminho. Mas por que não? Porque isso e aquilo. Esse aqui é melhor. Você fez ou não fez um julgamento? Fez. E depois do julgamento é que você faz a sua escolha. Então, aqui está muito claro qual é o correto, qual é o verdadeiro, qual é o erro. Quem está errado e quem está certo. Mas o que acontece muitas das vezes é que o certo depende da cara do freguês. Entendeu? Dependendo da cara do freguês, isso aqui está certo. E isso aqui está errado. Mas se a cara do freguês muda, isso aqui pode ficar errado. Isso aqui pode ficar certo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que às vezes, quando uma pessoa faz o que é errado, dependendo de quem ele é, a gente vai dizer, bom, ele fez assim, mas, olha, temos que olhar da seguinte forma, por causa da cara do freguês. Mas se for alguém assim, que não tem valor nenhum, aí você já chega e já bate. É por isso que há essa manipulação do julgamento. Quando Moisés escolheu os líderes, ele estava dizendo, olha, faça o que é correto diante do Senhor. Não justifica o pobre só porque ele é pobre. Ou não condena o rico porque ele é rico. Faça justiça. O pobre fez o pecado, que ele pague por isso. O rico fez o pecado, que ele pague por isso. E não ficar olhando na cara do freguês. É isso que a gente diz. Por isso que acontece, muitas das vezes, dentro de igreja, se é um irmãozinho que não tem expressão, que não tem nada, vamos cacete em cima dele. Mas se é um outro que tem alguma coisa, já não vamos bem assim. É 2 pesos, 2 medidas? Para esse aqui serve, para aquele ali não serve não? Isso é justo? E é o que o João está dizendo aqui. Ele dá aqui a prova dos 9. Veja aí, no versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Lembra que do versículo 1 até o versículo 4, ele está mesmo dizendo, aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, anunciamos. Aí os ouvintes ficam assim, sim, o que foi que ele viu? O que foi que ele ouviu? Está anunciando, mas está anunciando o quê? Diga-me lá, o que é? Porque a gente fica assim no suspense. Ele vem desde o 1 até o 4, dizendo, aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, nós anunciamos a vocês. Tá bem. O que é? Então aqui no 5 ele entra e ele vai dizer o que foi que ele viu, o que foi que ele ouviu e o que ele anuncia. A primeira coisa versículo 5. Que Deus é luz. Deus é luz. E quando ele fala, ele usa essa palavra luz, ele quer dizer que Deus é todo verdade. Ele quer dizer que Deus é santo. Ele quer dizer que Deus não tem pecado. Aqui, quando diz Deus é luz, está dizendo que Ele é santo, está dizendo que Ele não tem pecado, Ele é justo. E aí, para que nós possamos entender bem, ele completa e diz, e não há nele treva nenhuma. Veja, essa palavra treva, dentro desse contexto e dentro da que nós chamamos da teologia joanina, você vai ver o João usando essa questão de trevas lá no evangelho dele, sempre traz ali a ideia de obras más, de obras da carne, de pecado, Lá na frente a gente vai ver ele falando, né,
que Deus ele não tem pecado nele, não há pecado nele, não tem possibilidade de ter alguma treva. E por isso que quando ele coloca treva, ele está se referindo a pecado, a coisas defeituosas, a coisas que não são perfeitas. Então Deus é luz, Deus é santo, Deus é verdadeiro, Deus é impecável, e não há nele treva alguma. Em Deus não há injustiça, em Deus não há qualquer tipo de pecado, ele é impecável, é isso que ele está dizendo. Pronto, muito bem. Então, dentro dessa afirmação de que Deus é luz e que nele não há treva, não há manipulação, não há joguinho, não há falsidade, né? Não há treva alguma. Aí ele diz no versículo 6: se dissermos que mantemos comunhão com ele, note bem essa palavra, se dissermos que mantemos. Você sabe, ter é uma coisa, manter é outra, né? Por exemplo, eu posso dizer aqui, olha, eu tenho uma pilha na mão, uma bateria na mão, eu tenho uma pilha na mão, já não tenho mais, eu tenho. Agora, se eu disser, olha, eu mantenho, é que eu continuo com ela na mão, e continuo, hoje, amanhã, eu mantenho. Olha, irmãos, sabe a pregação que eu estava fazendo? Eu ainda mantenho aquela pilha na mão. O que você vai entender? Que eu não deixei essa pilha, eu mantenho. Então, o que ele está dizendo aqui é: se dissermos que mantemos comunhão com ele, ou seja, eu tenho comunhão hoje com Deus, amanhã, depois da manhã, eu tenho uma comunhão com ele. Como é que eu tenho essa comunhão com ele? Bem, eu tenho através de oração, eu tenho através da leitura das Escrituras, eu tenho através do dia a dia, né, pensando nas coisas do alto, essa comunhão com Deus. Eu estou antenado com Deus, vamos dizer, né? Eu faço as minhas coisas e tal, mas pensando nas coisas de Deus, do que eu meditei de manhã, como é que é, e eu vejo as coisas vão acontecendo, olha, se calhar isso aqui é a vontade de Deus. Olha, eu fui lá resolver tal coisa, mas não deu certo. Bom, se não deu certo, Deus está no comando. Você vê que você está considerando Deus o tempo todo, então você está em comunhão com ele. Eu tive uma coisa, eu pedi a Deus, orei tanto e tal, mas até agora Deus não me deu. Bom, se até agora ele não me deu, ele sabe o horário certo para me dar, e você fica em paz, você está em comunhão com ele. Comunhão quer dizer que você não está em atrito, que você não está em inimizade. Eu orei ao Senhor e ele não me deu aquelas coisas, pronto, agora eu não quero mais ler Bíblia, não quero mais orar, nem vou mais à igreja. Ele não fez as coisas, então você já não está em comunhão com ele. Então, comunhão com Deus é falar com ele, andar com ele, estar bem com ele, estar satisfeito com o que ele mesmo faz. Bom, se Deus fez isso, louvado seja o nome do Senhor. Ou, como o Jó disse, né? O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Tinha morrido os 10 filhos dele, tinham sido mortos, né? O gado dele também, os camelos, as ovelhas, tudo, e ele, Deus deu, Deus tomou, bendito. Ele continua, ele mantém a sua comunhão com Deus? Mantém, independente do que está acontecendo. Então, quando ele diz aqui, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos. Olha o que ele está dizendo, ele está falando aqui da incompatibilidade do falar e o agir. Ele está mostrando que o meu falar tem que estar de acordo com o meu agir. Então você sempre vai ver em João isto, o que uma pessoa diz e o que uma pessoa faz. Irmãos, o que uma pessoa faz fala mais alto do que uma pessoa diz. O que adianta a pessoa chegar e dizer mesmo assim, olha irmãos, vamos amar uns aos outros, quando a pessoa que está pregando isso odeia? Quem é que vai acreditar? Quem é que vai dar? Não, eu sei que ele odeia 1, 2, 3, 4.
a pessoa está vendo na prática. Então, o que fala tem que combinar com o que faz. Porque se você faz uma coisa e diz outra, então é uma mentira. Veja só, mas não foi dito a mentira. Mas nós vemos que a vida é uma mentira, a vida é uma falsidade. Por isso que Jesus Cristo chamava os escribas e fariseus de hipócritas. Então, olha o que ele coloca aqui. Ele diz: irmãos, veja só, vamos estabelecer aqui uma verdade. Deus é luz. Nele não há treva nenhuma. Nele não há um pacto com o pecado, um alinhamento com o pecado, alguma coisa assim. Não existe, não existe. Portanto, você que diz que tem comunhão com Deus, que anda perto de Deus, que está junto de Deus, logo você está o quê? Na luz. Porque ele está na luz, ele é luz. Então, se você tem comunhão com ele, você está na luz. E estando na luz, aí não tem treva, aí não tem falsidade. Agora, peraí, você é aquele que diz que tem comunhão com Deus, mas diz aqui, e andamos nas trevas. Veja que essa expressão, andar nas trevas, é praticar pecado, é andar de maneira errada. Como pode ser compatível? Eu estou com Deus, Deus está na luz, e ao mesmo tempo eu estou andando nas trevas. Mas como que pode? Deus está na luz, e as pessoas olham para mim, está nas trevas? Mas para ser mais explícito, olhe lá para Gálatas, capítulo 5, Gálatas capítulo 5, e o versículo, desde o versículo 19. Aqui ele chama as trevas de obras da carne. Obras da carne, trevas, mas lá no Efésios ele vai dizer mais isso. Mas olha lá, o que é trevas? Gálatas 5, 19. Ora, as obras da carne, as obras das trevas, são conhecidas, e são, lá vai, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensão, facções, inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, que são obras das trevas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus. Olha como ele diz: os que tais coisas praticam. Veja, é uma prática. Ora, a gente sabe que um crente, há uma possibilidade para um crente cometer uma prostituição, se prostituir, não continuar na prostituição. Impureza. O que é impureza? É toda aquela relação sexual ilícita, seja a fornicação antes do casamento ou adultério dentro do casamento. Impureza. Pergunto, há possibilidade de um crente fazer isso? Mas veja só, uma coisa é você fazer, outra coisa é você praticar. Essa palavra praticar sempre traz a ideia de continuação. Então, Davi adulterou? Adulterou. Mas continuou no adultério? Não. Davi mandou matar aquele homem daquele jeito? Mandou. Errado foi. Mas ele continuou fazendo isso? Não. Então, o que ele está falando aqui é prática. Ele não está dizendo que eventualmente aquele que fez isso uma vez, então é um mentiroso, não tem Deus. Não. Davi tinha Deus e foi capaz de fazer aquilo. De adulterar e de matar. Era de Deus? Era. Era um homem segundo o coração de Deus? Era. Foi capaz de fazer isso? Foi. Porque a Bíblia diz que nós devemos orar e vigiar para não entrar em tentação. Se você não orar, não vigiar, você pode ser um crente, vai cair em tentação.
vai mesmo fazer coisas que não deveria fazer. Um crente, irmãos, é tão capaz de fazer um pecado horrível como qualquer outra pessoa, se não orar e vigiar. Não entra naquela coisa de que, não, se ele fosse crente ele não faria isto. Ora, não faria. Tem gente que faz aí, irmãos, que o apóstolo Paulo disse mesmo assim: olha, esse cidadão que ele fez aí, nem entre os incrédulos, nem entre os gentios, isso há de ser de um filho dormir com a madrasta, com a esposa do seu pai. Isso nem entre os incrédulos. Olha, o cidadão que era da igreja fez algo pior do que... Já imaginou? Então o que ele está colocando aqui, ele está dizendo o seguinte: olha, irmãos, preste atenção, Deus ele é luz, Deus ele é verdadeiro, nele não há falsidade, nele não há trevas nenhuma. Ora, se você chega comigo e diz assim que tem comunhão com Deus, porque ele chega e diz mesmo assim: eu não estou indo à igreja não, mas eu tenho comunhão com Deus. Eu estou lendo a minha Bíblia, eu faço as minhas orações. Ora, então se isso a gente tem comunhão com Deus, vamos fechar isso aqui, vamos todos nós para nossas casas, e cada um fica fazendo as suas orações, lê a sua Bíblia, e está feito. Eu não sei para que Jesus Cristo teve tanto trabalho para organizar uma igreja, se a gente pode ficar na casa, qualquer um fica na casa, a gente ora, lê a nossa Bíblia, e pronto, já temos comunhão com Deus. Eles são mais sábios do que Jesus. Aí eles vão defender e dizer mesmo assim: não, mas veja só, é que hoje em dia há muita hipocrisia. E ele não quer se misturar com os hipócritas. E por isso ele não vem. Ele não quer se contaminar. É interessante essa, né? Pergunto: quem é que precisa de ajuda? É o são ou é o doente? Não é o doente? Eu não vim para chamar os sãos, eu não vim para chamar as pessoas assim, eu vim para salvar os perdidos, eu vim para os perdidos, eu vim mesmo para os hipócritas, eu vim mesmo para eles, para curar os doentes. Porque os sãos não precisam de médico, mas esses não têm nem interesse de curar os doentes, né? Porque não quer nem se ficar junto. Olha a mentalidade como é que é. O João aqui, irmãos, ele vai assim na jugular, sabe? Porque aqui no versículo, lá no nosso 1 João, volte lá. Olha lá o versículo 10. Aliás, versículo 8. 1 João 1:8. Olha como diz: se dissermos que não temos pecado nenhum. Então, se você levantar em uma igreja, pergunta: tem aqui que pode levantar a mão e dizer assim: eu não tenho pecado nenhum? Ninguém vai levantar a mão. Se dissermos que não temos pecado nenhum, o que ele diz? 8. A nós mesmos nos enganamos. Mas somos crentes. E como que São João diz uma coisa dessa? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Então essas pessoas que mesmo se afastam no sentido de, eu posso ler a minha Bíblia, eu posso orar, e eu posso mesmo seguir a Deus na minha casa, sem se congregar, e eu estou em comunhão com Deus. Mas está em comunhão com Deus? Mas ele não diz, Hebreus 10:25, não deixemos de nos congregar. Então você deixa, é pecado ou não é pecado? Quebrou ou não quebrou? E como é que está em comunhão com Deus? Então, o João, ele desmascara, irmãos. E veja só, você só não percebe se você não quiser.
Mas você pode olhar para a vida das pessoas que dizem ter comunhão com Deus. Eu tenho comunhão com Deus. Ah, é? Aí você vai lá para as obras das trevas. Voltando lá para Gálatas, né? Você vai lá para as obras das trevas. Capítulo 5 de Gálatas. E o versículo 19. Ele diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então, se você diz que anda com Deus, mas se você andar nas trevas, se você pratica as obras das trevas, ele está dizendo que você pratica o quê? Aí está aqui, versículo 19. As obras da carne são conhecidas e são prostituição. Como é que uma pessoa diz que está em comunhão com Deus e vive na prostituição? Não pode ser. O que ele diz? Mentimos. Se você diz que tem comunhão com Ele e você está nas trevas e você está se prostituindo, está mentindo. Uma outra coisa, impureza. Impureza. Ah, não, mas eu tenho minha comunhão com Deus. Eu tenho comunhão com Deus. Ah, tu tem comunhão com Deus, mas vive na impureza. Já está com uma pessoa, nem se casou. Ou está casado e tem relação fora do casamento, mas diz que é do Senhor. Ainda mais nos nossos dias, que a coisa está mais assim, né? A pessoa vai para a faculdade, já conhece o namorado já dorme lá no quarto, mas é crente, vai para a igreja e normal. Tem comunhão com Deus? Não, irmãos. Mas é interessante. A irmandade pode fechar os olhos e dizer: não, mas isso é dos nossos dias, isso já é normal. É normal para quem? É normal para quem? Para essa geração. Mas para o Senhor Deus, não. Isso nunca foi, irmãos. O que era pecado lá no passado é pecado também hoje. Mas dependendo do rosto do freguês, ninguém diz nada, ninguém fala nada, e aí de quem negar o cálice para a pessoa tomar a ceia. Toma sem problema nenhum. Quem é que vai falar? Nós temos que amar os irmãos. Mas ele está dizendo, se você diz que tem comunhão com Deus e você anda nas trevas, você mente. E o que acontece é isso. Geralmente a pessoa, para passar a impressão de que ele está com Deus, ele continua no seu caminho. E ninguém diz absolutamente nada, não fala nada, porque eu não vou me desgastar, eu não vou ter problema, eu não quero nada. Não, isso aqui não é comigo, não é da coisa. Mas o João já deixou a prova dos 9. Se diz que tem comunhão com Deus e está na prostituição, é mentiroso. Se diz que tem comunhão com Deus e está na impureza, é mentiroso. Se está na lascívia, é mentiroso. Se vive na idolatria, é mentiroso. Se está na feitiçaria, é mentiroso. Se está na inimizade, é mentiroso. Como é que diz que tem comunhão com Deus, mas é inimigo? É inimizade. Não quero papo contigo, não quero conversar contigo. Tem comunhão com Deus? Como? É patente isso, irmãos. É visível isso. Mas vai dizer que tem? E quem vai ter coragem de chegar e dizer assim: isso é mentira. Você não tem comunhão com Deus. Por quê? Porque você é inimigo do fulano de tal. Você tem inimizade com fulano de tal. Quem vai ter coragem? Nós não vamos. Quem é que vai querer se desgastar? Mas a Bíblia deixa muito claro. A pessoa só se engana se ele quiser. Como ele mesmo vai dizer: enganamos-nos a quem? A nós mesmos. A nós mesmos. E a verdade não está em nós. Essas pessoas acham que enganam os outros. É porque os outros não querem se desgastar. Mas estão enganando-se a si mesmo. Então, se eu digo que eu tenho comunhão com Deus, eu tenho inimizade, como que é isso? Porfias, ciúmes, iras. Eu tenho comunhão com Deus, mas eu estou cheio de ira no meu coração. Está lá aquela amargura. Deus sabe. Os homens não conseguem ver, mas Deus sabe que está lá a amargura, a ira.
mas está dizendo que tem comunhão com Deus. Eu tenho comunhão com Deus. A minha vida com Deus está em paz, está uma maravilha. Engana-se a si mesmo. Iras, discórdia, dissensões, aqui é divisões, invejas, bebedices, glutonarias. Isso tudo, irmãos, são obras das trevas. Só não vê quem não quer, mas são obras das trevas. Vai fechar os olhos? Vai dizer, não, a gente não tem que ir assim, fazer assim então. O João, para mim, irmãos, ele é o, tipo assim, é o preto no branco. Isso aqui é branco, isso aqui é preto. Pronto, não tem café com leite aqui não. Aqui ou é branco ou é preto. Você diz que tem comunhão, mas você está com inimizade. Você diz que tem comunhão, mas está com ciúme. Você diz que tem comunhão, mas tem aqui uma coisa, como é que isso pode? O João vê, é incompatível. O que diz e o que faz são incompatíveis. Eu só sei que uma pessoa tem comunhão com Deus se nele também não tem trevas. Porque em Deus não tem trevas. Então nessa pessoa também não poderia ter. Mas a gente vê. Então olhe para lá. 1 João, continuando. Versículo 6. Se dissermos o que eu digo, que tenho comunhão com Ele, andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mentimos e não praticamos a verdade. Aí, lá vem as provas dos 9. Primeiro ele denunciou o erro. Ora, se você diz isso e você faz isso, você está mentindo. Então como é que eu posso saber que uma pessoa está falando a verdade? Como é que eu posso saber? Ainda mais hoje, irmãos, alguém pode dizer uma coisa, pronto, como é que você vai saber? Você não estava no local, você não viu. Como é que você vai saber a verdade? O João dá a dica aqui para a gente, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, veja que a prática vem primeiro, né? Lá vem primeiro o quê? Se dissermos, é o que diz. Aqui, se andarmos, é a prática. Então ali primeiro vem o que a pessoa fala, que é reprovada, que é negada com a prática. Mas agora vem a prática. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Então olha lá. Se eu, irmãos, estou andando certo com Deus, qual é a prova que eu estou andando direito com Deus? Eu vou ter comunhão com os irmãos. Como é que pode eu ter comunhão com Deus e não ter comunhão com os irmãos? É incompatível. Como é que nós podemos reconhecer que uma pessoa tem comunhão com Deus? Ele tem comunhão com os irmãos. Mas esse aqui está dizendo que ele tem comunhão com Deus, mas tem problema de ter comunhão com o irmão. Epa, o que é isso? O que está acontecendo aí? Qual é? Não está batendo direito. Por que tem comunhão com Deus e não tem comunhão? Veja, irmãos, a Bíblia mesmo diz que nós não podemos ter comunhão com trevas. Então vai ter pessoas que eu não vou ter comunhão. Por quê? Porque é trevas. Ele diz, qual é a comunhão que tem entre as luzes e as trevas? Não pode ter. Qual é a sociedade que pode haver entre o crente e o incrédulo? A harmonia que pode ter entre Cristo e Satanás? Não tem. Então aí não vai ter comunhão. Mas veja, eu aceitei Jesus. O irmão aceitou Jesus, a irmã aceitou Jesus. Eu tenho comunhão com Deus. Ela tem comunhão com Deus. O que nós vamos ter? Vamos ter comunhão. Então, se não tem comunhão, onde é que está o erro? Aonde é que está a falha? A falha está aqui, irmãos, na comunhão com Deus. Sempre primeiro a comunhão é com Deus. Se a minha comunhão com Deus, irmãos, estiver errada, vai estar errada a minha comunhão com os irmãos. É o que o João está dizendo.
Uma pessoa que tem comunhão com Deus, ele vai ter comunhão com os irmãos. Qual é a prova que eu tenho comunhão com Deus? Ele tem comunhão com os irmãos. Qual é a prova que você está distante de Deus, que você não tem comunhão com Deus? É que você não consegue ter comunhão com os irmãos. Então você pode ver uma pessoa com dificuldade para ter comunhão. Mas por quê? Ora, se tem comunhão com Deus, vai ter comunhão com o irmão. Mas por que ele não tem comunhão com o irmão? Porque tem problema com comunhão com Deus. Sempre, irmãos, é primeiro Deus e depois o homem. Se o homem tiver certo com Deus, ele vai estar certo com o homem. Se ele errar com Deus, ele vai estar errado com o homem. Por isso que é primeiro Deus. Lembra aquilo que eu disse para os irmãos dos mandamentos, por exemplo? Nós temos os mandamentos, nós temos 10 mandamentos. Temos 4 de um lado: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Não farás para ti imagens de esculturas, né? Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Guarda mesmo o dia para o santificar, um dia de descanso para o santificar. Esses 4 mandamentos todos diz respeito a quem? Ao meu relacionamento com Deus. Então imagine, eu começo a me relacionar com Deus, começo a amar a Deus sobre todas as coisas, tá? E por isso, porque eu amo a Deus, eu não vou tomar o seu nome em vão. E porque eu amo a Deus, eu não vou fazer uma imagem de escultura para quem quer que seja. Não vou adorar, não. É só Deus que tem que ser adorado. Ele diz, né, de 7 dias, guarda um para santificar. Então, vou separar, tá aí o domingo, para fazer. Mas por que eu vou fazer isso? Porque eu tenho comunhão com Deus, eu amo a Deus e vou fazer o que Ele manda. Então, veja só, se esse lado aqui está certo, esse lado aqui é fácil de cumprir. Qual é o próximo mandamento? Honra teu pai e tua mãe. Então, se eu tenho comunhão com Deus, irmãos, eu vou ter harmonia, eu vou honrar meu pai e minha mãe. Como é que o irmão e a irmã sabem que um filho tem comunhão com Deus? Dá uma olhada na relação desse filho com os pais. Dá uma olhada. Ele honra pai e mãe? Embora o pai ou a mãe, vamos supor, não tratam bem, mas ele continua honrando seu pai e sua mãe. Porque quem mandou honrar pai e mãe não foi o pai nem a mãe, foi Deus. Então a pessoa honra, não, olha, meu pai é um beberrão, a minha mãe e tal, não, mas eu vou lá, e tudo, minha mãe, olha, está aqui. Você vê o cuidado da pessoa, embora que os pais não são piedosos, mas ele honra o seu pai e sua mãe. Por quê? Porque ele ama a Deus, ele tem comunhão com Deus, e isso vai ser refletido, ele não vai ter problema. Agora, se ele não tem comunhão com Deus, irmão, você pode ver que tem problema com os pais. Mas essas pessoas são capazes de dizer: não, a minha relação com Deus está bem. E aí, você vai concordar? Você vai chegar, é mesmo, a tua relação está com... Você está sabendo, a pessoa não se dá com o pai, não se dá com a mãe, não quer ver nem de preto nem de branco. Está boa com Deus? Segundo o que está escrito aqui, irmãos, está bom com Deus? Não está. Mas eu pergunto, quem vai ter coragem de dizer? Você vai ter coragem de dizer? Geralmente nós não temos coragem de dizer, sabe por quê? Porque você não quer perder a amizade. Você não quer perder a amizade, você não quer perder o amigo, você não quer perder o parente, você não quer perder. Em vez de dizer o que é a verdade, pode ser que a pessoa se alerte. Porque ninguém tem coragem de dizer a verdade. E por quem não tem coragem de dizer a verdade, a pessoa acha que está certa. Não, a minha comunhão é do jeito. Eu sirvo a Deus da minha maneira. É do meu jeito. Deus não quer que você sirva a Ele do seu jeito. Ele não gostou do jeito de Caim. Caim não fez do jeito dele? Fez. Deus gostou? Não. Irmãos, Deus é maravilhoso. Olha... que coisa, quando eu leio essas histórias de Deus chegando com Caim, disse: olha, se tu fizeres bem, eu vou aceitar. Deus não aceitou, irmãos.
Eu confesso para os irmãos que eu teria aceito. Vou confessar para os irmãos, eu me conheço. Eu teria aceito. Eu não faria como Deus. Eu faria pior. Eu agiria mal. Sabe por quê? Eu ia chegar lá com Caim e eu ia dizer mesmo assim: eu já notei que não era o que eu queria. Já notei. Mas para não desagradar o Caim, não é? Opa, Caim, então o que é isso? Não, Senhor, o Senhor disse para fazer de uma maneira, mas eu vi que aqui e tal. Olha, ficou bonito, Caim. Essa não é a nossa tendência, irmãos? Quem é que vai reprovar? Você não vai querer reprovar porque você não quer ficar mal na fita. Você não quer se desgastar com a pessoa. Você não vai chegar e dizer: não, epa, espera lá, não foi isso que eu pedi. Você vai ter coragem? Não. A nossa maneira é: olha, até que está bonito. Está bem. Porque você não quer se desgastar. Você vai chegar e dizer: olha, não foi assim que eu pedi, não aceito. Pronto, agora você já arranjou um inimigo. Já arranjou um inimigo, porque você foi reprovar. Você foi dizer que não gostou. Pronto, você já tem um inimigo. E Deus continua e diz assim: olha, se tu fizer a coisa direitinho, tu fez mal agora, mas se tu for e fazer a coisa direitinho, eu vou aceitar. Em outras palavras, se tu continuar fazendo o que é erro, eu não aceito. E não vai ter nada e ninguém que faça eu aceitar. Rapaz, esse é Deus. Esse é Deus. Nós temos que ter mesmo, irmãos, essa mesma atitude. Se nós andarmos na luz, se temos comunhão com Deus, vamos ser impecáveis também. Vamos ter esse procedimento dele. Não vamos fazer essa manipulação que os seres humanos fazem, né? A coisa está ruim, aí você não quer desgostar a pessoa, porque vai magoar, vai causar aí você... Essa é a nossa tendência. Mas Deus chega e olha, pum! O que foi que aconteceu depois desse conselho? O Caim saiu e foi matar o Abel. Deus impediu? Deus não impediu. Alguém podia chegar e dizer mesmo assim: olha, o conselho que Deus deu para o Caim não resultou, porque foi pior. A culpa é de Deus? Deus foi o culpado por o Caim ter procedido errado? Não, irmãos. Ele é responsável pelo seu erro. Então, tem comunhão com Deus? Tem. Por que não tem comunhão com o irmão? A prova de que eu tenho comunhão com Deus é que eu tenho comunhão com o irmão. Mas se eu não tenho comunhão com o irmão, tem algum problema na minha relação com Deus. Você pode olhar, dá uma olhada. Lembra quando aquele jovem rico chega e ele diz: Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Como é que Jesus Cristo começa? Jesus começa com a segunda parte dos mandamentos. Ele não começa com a primeira. Ele diz assim: guarda os mandamentos? Sim, mas Jesus não diz: amarás o teu Deus sobre todas as coisas? Ele não fala, porque o homem ia dizer o quê? Sim. Aí Jesus Cristo, não. O que ele diz é uma coisa, a prática é outra. Bora ver o que ele diz. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás. Aí ele diz: isso eu tenho observado desde criança. Rapaz, a coisa foi assim tanta que a Bíblia diz que Jesus Cristo, fitando o amor. Porque, irmãos, aquele homem era rico, mas procurou salvação. Ele se ajoelhou diante de Jesus, foi até humilde, não é? Louvou o Senhor. Aí Jesus Cristo agora vai tocar na ferida. Uma coisa te falta. Agora vamos para o primeiro mandamento. Vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e depois vem e segue-me. Tu vai ter mesmo um tesouro no céu. O homem baixou a cabeça e foi-se embora. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outro Deus diante de mim. Ele tinha o quê? A riqueza. Então, Jesus mostrou para ele na prática que ele não guardava nem o primeiro.
Se a sua relação está mal com Deus, automaticamente ela vai ser refletida para com o próximo. Outro exemplo, lembra quando Abraão está indo com Sara para o Egito? Está indo com Sara para Gerar, que era uma cidade. E o que ele diz logo? Ele diz: olha, nós estamos indo para aquela cidade e o pessoal de lá não teme a Deus. Olha só o que ele vê. Ele vê a relação do povo com Deus. Esse povo não tem comunhão com Deus. Então, se eles não têm com Deus, vai sobrar para nós. Vai sobrar para nós. Então, vamos fazer aqui um negócio. Tu vais entrar e vai dizer que tu é minha irmã. Porque se tu disseres que tu é minha esposa, e vão me matar. Eles não temem a Deus. Os irmãos estão vendo aí? Se você não tem comunhão com Deus, você é capaz de matar, roubar, ferir, fazer todas as coisas, porque não tem temor a Deus. Por isso que a melhor coisa é evangelizar o ser humano, para que essa pessoa aceite a Jesus como seu Salvador, né? E que o Espírito Santo regenere a sua alma e mude, porque se não for isso, irmãos, o homem pode ser o melhor que for, está nas trevas, vive nas trevas, pratica as coisas das trevas. Então, tendo comunhão com Deus, a outra coisa vai ser sem problema. Imagine Abraão chegando, né, numa cidade onde a maioria são crentes, que as pessoas têm temor a Deus. Ele não vai dizer isso, ele vai chegar e dizer: olha, essa aqui é minha esposa. Ele não vai ter medo, porque ele sabe que as pessoas têm comunhão com Deus ali. Então, não vão fazer, né, uma coisa má. Então é isso que o João está dizendo aqui. Ele está falando da teoria e a prática. Teoria: se você diz que mantém comunhão com Deus, prática, e anda nas trevas, você mente, está mentiroso. 7. Se porém você anda na luz, como ele está na luz, veja só, você mantém comunhão uns com os outros, você tem comunhão. Então, será que nós, irmãos, seremos capazes de uma conversa com um amigo, com uma pessoa crente? A pessoa chegar e então, me diz aqui, como que está a sua comunhão com Jesus, com Deus, como é que está? Aí a pessoa vai dizer: está bem. Não é? Não, a minha comunhão com Deus está bem. Ah, é? Está bem? Mas como é que eu noto uma coisa assim? Uma inimizade, um ciúme, prostituição, roubo. Você vai ter coragem de falar? Mas como você diz que tem comunhão com Deus, mas ainda está lá junto com aquela mulher, está lá junto com aquele homem? Mas você está dizendo que tem comunhão com Deus, mas você não fala com a sua mãe, você não fala com o seu pai? Você está dizendo que tem comunhão com Deus, mas você tem... Os irmãos estão entendendo? Vai ter coragem de fazer isso? Você não vai querer arranjar inimizade, mas a pessoa vai dizer, ele vai falar. E quem vai dizer que não tem comunhão? Você vai ver na prática. Ela diz que tem comunhão, mas eu estou vendo aqui uma incompatibilidade. Mentimos. Irmãos, eu gosto muito assim do João, que ele é direto. Com ele não tem meias palavras, não. Não tem assim para camuflar. Irmão, vamos, não, dá um jeito. Pode. Não. Mentimos. Mas se nós temos comunhão uns com os outros, ele diz: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Interessante. Como é que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado? Se temos comunhão uns com os outros. Então, se nós não temos comunhão uns com os outros, como é que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado? Como é que é? É claro que a comunhão com Jesus Cristo, a comunhão com Deus, dá-se aí quando você compreende o perdão que Deus deu para você.
Uma vez que você tem essa compreensão, como ele disse, né? Quando Pedro disse, olha, quantas vezes tem que perdoar meu irmão? 70 vezes 7 e tal. Ele disse não 70 vezes, não 7 vezes, né? Mas 70 vezes 7. Aí ele conta aquela história, né? Que o rei foi ajustar as contas. E chamou um que lhe tinha muita dívida. Ele disse, faça o seguinte, vende ele, vende a esposa dele, vende os filhos dele e vende tudo que ele tinha. Eu pergunto, quanto esse homem devia? A dívida era muito grande, muito grande. Aí o homem cai e diz, olha, tem piedade de mim, tem misericórdia, tudo te pagarei, ser paciente e tal, não sei o quê. Aí o Senhor, né, ele olhou, ficou com compaixão e, tá bom. Tu não me deve mais nada. Pode ir embora. Pode ir embora. Está perdoado. Olha só, irmãos, o que ele disse. Está perdoada a dívida. O homem sai dali. Poxa, deveria ter saído muito feliz, né? Irmãos, quando a gente sai de um lugar feliz e tal, a primeira pessoa que você encontra, você quer dar um abraço e tal, então você está feliz. Depois eu conto uma situação dessa aqui para os irmãos nesse negócio, quando saí feliz e tal, encontrou outro. Meus bastidores eu conto para vocês. Você está feliz, você está... Esse homem saiu, irmão. Encontrou um outro, ele saiu, ele devia não sei quantos bilhões, né? Para dever ele, a esposa e tal. Aí encontrou um outro lá que devia para ele se calhar 200, 300 euros. Vamos colocar assim a proporção. Aí ele pegou o homem, sacudiu, olha, e aí, vai pagar? Não vai? Não, tenha paciência e tal, tudo de... Para quem pagar era nada, rapaz, jogou o homem na prisão. Os servos do Senhor viram aquela situação, ficaram muito tristes, porque viram lá dentro como aquele homem foi perdoado, e eles ficaram tristes pelo homem, pela atitude do homem. Mas que homem! Que coisa! Puxa, ele foi perdoado e tal, não tem essa consciência. Chegaram lá com o Senhor e chegaram e disseram, olha, sabe aquele cidadão que tu perdoou, que ele devia a ele, a esposa, os filhos e tudo que ele tinha? Sabe? Ele saiu daqui e tal, né? Foi. Sabe o que ele fez lá fora? Teve um homem que devia lá 300, 200 e tantos euros para ele e segurou o homem no cangote, rapaz, esmurrou o homem e jogou o homem lá na prisão. Está lá, o homem está preso. Aí o Senhor ficou indignado, chama esse homem, chama. Aí foram lá chamar, trouxeram o homem, ele disse assim, servo perverso e mau. Já pensou, irmãos? Eu não te perdoei aquela dívida toda, ele diz assim, eu não te perdoei aquela dívida toda, porque tu não fizeste isso com o servo? Veja, ele não tinha perdoado o homem? Pois agora a dívida voltou toda, rapidinho a dívida voltou. E curioso isso, por que ele voltou, irmãos? Ele já não tinha perdoado? Mas por que ele disse? Pois agora tu vai ser jogado na prisão e tu só vai sair de lá quando pagar o último centavo. Ou seja, a dívida voltou. Voltou ou não voltou? Eu pergunto, esse senhor foi injusto? Porque ele já tinha perdoado. E por que ele volta a dívida de novo? Porque esse homem não conseguiu perdoar o outro. E é isso, irmãos, que nós devemos aprender. Há pessoas que não conseguem mesmo perdoar, esquecer. Mas todo dia está lá orando, Senhor me perdoa. Vai ser perdoado, irmãos? Ele disse, se vocês não perdoarem o outro do íntimo, tampouco o vosso Pai do céu vai vos perdoar. Mas o que mais a gente vê é esse tratamento de ira, de amargura. Tem comunhão com Deus? Há uma comunhão com Deus? É patente, irmãos, que não. Alguém vai dizer assim, não, mas não podemos julgar. Tu não está vendo, não? Você não está vendo? Ou você julga conforme a cara do freguês? Para esse faz. Para aquele ali, não. Nós não devemos julgar, irmãos, segundo a aparência. Devemos fazer a coisa que é certo,
o que é correto para A e para B. Amém? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra que nos revela o que é certo e o que é errado. Ó Senhor Deus, nos livra da hipocrisia e de sermos mentirosos, dizendo que temos comunhão com Deus, quando não temos comunhão com os irmãos. Nos ajuda, Senhor Deus, a andar conforme aquilo que falamos. Que não seja, Senhor, o que falamos incompatível com o que praticamos, mas que o que dizemos possa ser compatível com o que nós fazemos. Ajuda cada um dos irmãos aqui, dá-nos mesmo, Senhor, uma boa semana na Tua paz e que o Teu nome seja sempre honrado e glorificado. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém.